Fala galera, e Premonição 6, Laço de Sangue, está chegando finalmente ao cinema de todo o Brasil. Na verdade, né, o filme tem estreia oficial agora no dia 15 de maio, mas desde a semana passada o filme já está tendo sessões de pré-estreia por todo o Brasil. E por que que eu estou liberando simplesmente essa crítica aqui, pós já sessões de pré-estreia, né? Pô, eu não vou nas cabines? Por que que essa crítica não saiu antes? Porque simplesmente existe uma coisa chamada embargo. E o embargo simplesmente cai exatamente no momento que estou liberando aqui essa crítica. 13 de maio, às 13 horas. E eu assisti esse filme já há quase 2 semanas e não pude falar nada sobre ele, porque é assim que funciona. Regras são regras, elas são feitas para serem cumpridas. O embargo era até esse momento que a crítica finalmente está liberada aqui. E galera, pô, eu adoro a saga Premonição. Obviamente que tem ali entre todos os outros 5 filmes, né, os 5 filmes anteriores ali, momentos que eu gosto muito, tem momentos que eu acho legal e tem momentos assim que não acho tão legal. Mas a saga por completo, a ideia por completo em volta, né, desses filmes de premonição, eu gosto demais, demais. E talvez assim, eu tava pensando muito, né? Porque ficar vendo também, né, o material que a Warner prepara muito bem ali, material promocional, lembrando momentos bem importantes ali de cada filme. O acidente do segundo filme, para mim, ele continua sendo assim, ó. Talvez a sequência toda, né, a grande premonição de todos os 5 filmes anteriores, ali, o momento que mais me deixa sempre agoniado, tá? Porque sempre quando eu tô na estrada e vejo lá um caminhão com aquelas histórias gigantes lá, cara, eu sempre me lembro do filme, sempre, sempre. E esse filme aqui, Laço de Sangue, ele tem um ponto que é muito curioso, tá? Porque ele consegue, por mais que ele não se assuma, mas ele consegue trazer algo novo nos tais laços de sangue. Porque nesses tais laços de sangue, simplesmente ele volta no tempo. É como se acontecesse a primeira premonição de todas. Ou seja, esses eventos aqui, eles se colocam, digamos assim, no cânone de premonição antes de qualquer um dos outros 5 filmes. E a partir do momento que ele faz isso, por mais que ele não assuma em diálogo que ele está colocando isso, ele deixa aberto realmente essa interpretação que tudo o que aconteceu depois, e na verdade tudo aquilo que a gente já viu acontecer nos outros 5 filmes, são fatos derivados desse acontecimento que a gente acompanha agora em Laço de Sangue. E esse ponto eu achei assim, ó, muito massa, porque ele consegue fazer, né, uma explicação que funciona. É uma explicação que funciona se realmente, né, o caminho todo colocado é realmente por essa questão dos tais laços de sangue colocados ali. E tem um outro ponto desse filme que também é muito curioso. Entre todos os 6 filmes, esse aqui é o primeiro que ele abraça um outro lado, que é realmente tirar sarro de si mesmo. Porque a gente é difícil tu colocar uma novidade no 6º filme que tu já sabe que tu vai ter, né, um grande acontecimento que um personagem dentro desse grande acontecimento ali vai vivenciar aquela situação para que se volte depois e que se tenha tal premonição acontecendo, né, e que essa pessoa tente de uma maneira ou de outra salvar vidas ali. É isso, premonição é isso, né? E depois o desenrolar realmente é tudo confronto com a morte. Isso é, na verdade, assim, o acontecimento que leva cada filme de premonição. Então não tem algo realmente novo, inovador para te colocar ali, a não ser tu tentar realmente inovar em como que vão funcionar realmente cada sequência, né, da morte vindo buscar o personagem tal, aqui e ali e tudo mais. Só que esse filme aqui, ao contrário, né, dos outros 5, ele abraça um lado cômico, que é realmente pegar e tirar sarro de si mesmo em algumas situações e não ter vergonha nenhuma do que ele está fazendo. E conseguir realmente divertir com um ou outro personagem ali que parecia ser muito mais do mesmo,
parecia ser apenas mais uma peça dentro daquele grande quebra-cabeça ali que começa a se montar no decorrer do filme, né, quando a morte começa a vir, aquela coisa toda. Só que esse personagem, junto com outro personagem, começam a provocar algumas situações ali que começam a trazer realmente esse humor para o que está acontecendo ali. E esse ponto eu acho muito importante tu colocar realmente porque, pô, Premonição 6 ele tá vindo já para pegar uma nova geração. É difícil. É difícil um grande momento assim, uma grande parcela do público dos dias de hoje pegar e voltar e começar a assistir os outros filmes de Premonição desde lá do começo dos anos 2000, né, e vivenciar aquilo. É difícil, tu tá literalmente apresentando a saga Premonição agora com esses 6 aqui por uma nova geração. Então, se tu tá apresentando, tu precisa também colocar alguns aspectos diferentes, assim, que funcionam nos dias de hoje, dentro da mitologia, né? Dentro do que é realmente, talvez, assim, o maior atrativo. Pô, as grandes sequências todas, né? Que vão se sucedendo quando a morte vai vindo atrás de um ou de outro, se montando, né? Todos aqueles acontecimentos ali que são ligações para que aconteça realmente uma morte inacreditável. É isso. Só que no momento que ele se abraça também como uma comédia em alguns momentos, ele torna também algo de diferente ao que está acontecendo. E eu achei isso, cara, bem também funcional para o que está acontecendo no filme. Eu acho importante também experimentar outras coisas com premonição, porque eu acho que alguns dos filmes já se levaram muito a sério. E isso foi se repetindo tanto que também acabou se perdendo o impacto por causa da questão toda da novidade. Tu vai muito mais já procurando também essa nova grande sequência do que estão elaborando de mirabolante para aquela morte toda e tal, isso aqui da morte, tá vindo atrás de tal personagem. Isso como se repete muito, é legal tu trazer algumas outras coisas. É óbvio que essa parte cômica, se não funcionasse, seria um grande problema. Mas para mim, e também para a reação que eu vi dos outros colegas, né, críticos e produtores de conteúdo que estavam presentes também na cabine de imprensa, a reação foi clara que sim, funcionou o que estava sendo apresentado na tela. Ou seja, é legal também eles terem colocado esses novos aspectos. E para falar agora sim desse ponto principal sobre premonição. Laços de Sangue, esse sexto filme aqui da franquia, ele é o melhor, né, do que os outros, ele é o melhor da franquia? Eu não sei se ele é o melhor, tá? Mas ele consegue, na sua primeira grande cena, na sua grande primeira sequência ali, trazer algumas coisas que são bem interessantes, assim, bem curiosas, porque é uma montagem diferente, uma situação bem diferente, que me chamou bastante atenção, assim, porque ela tem bastante tempo para ser desenvolvida. A primeira grande sequência do filme, ela tem bastante tempo para ser desenvolvida, assim, e vai brincando até com algumas coisas de, sim, ser um tom um pouquinho mais sério, mas de brincar com algumas coisas, assim, de romance, uma pitadinha ou outra ali de uma questão de drama, e com tempo realmente para aquilo ser desenvolvido. Ao contrário de ser uma grande sequência de abertura onde vai acontecer a premonição. Então isso me chamou bastante atenção, assim, o cuidado que se tem para se preparar esse primeiro momento do filme aqui, para depois sim a gente começar a ter os momentos de perseguição da morte, aquela coisa toda, tudo mais. Então esse primeiro momento me trouxe bastante, assim, me chamou bastante atenção, tá? Para ser realmente daqui a pouco, pô, um dos melhores filmes. Mas não adianta, cara. Eu acho que o aspecto do primeiro filme para mim, que teve de premonição, ele marcou bastante, assim, porque eu tava num momento, né, onde a gente tinha aquela leva toda de filmes suspense, slasher e tudo mais, que tinha muito esse viés adolescente também, então pegou direitinho para mim como espectador também naquela época, essa novidade que tinha, pegar aquele gênero todo, colocando com esse
tom a mais, né? Essa diferença ali de brincar com essa premonição ali. Então, para mim, ainda o primeiro tem um lugar guardado no meu coração. Basicamente isso. Mas o Laço de Sangue, pô, ele já entra no meu top 3. Porque ele é um filme muito legal. Muito legal. Eu tô cuidando muito para não dar também nenhum tipo de spoilers aqui, porque essa crítica aqui, caso alguém não tenha percebido, é completamente sem spoilers. E tem, obviamente, o personagem de Tony Todd voltando. É o último trabalho do Tony Todd, tem toda a homenagem para ele também, né, no filme. Isso não é nenhum tipo de spoiler, porque isso também já está colocado muito material de venda, material promocional também do filme. E por Laços de Sangue, né, assumir, mesmo que de uma forma interpretativa, que tudo se originou e tudo aconteceu depois, por causa desse primeiro grande acidente ou grande momento de premonição que aconteceu, o personagem de Tony Todd também tem toda uma explicação que funciona, cara, perfeitamente bem para os acontecimentos. Então, galera, as cenas, todas sequências de morte, são muito bem pensadas. Os trailers, né, entregaram ali duas sequências, porque tu não tem como também tu vender premonição e guardar essas sequências ali. Tu precisa colocar, né, esse chamativo também para o público, então não tem como esconder. Mas assim, ó, não se preocupem, porque as outras sequências, principalmente essa grande primeira sequência, elas são muito bem feitas, são muito bem pensadas. Se preparem, porque vocês também serão surpreendidos nesse filme. Tem até momentos de jumpscare que funcionam nesse filme aqui, ao contrário do que nos últimos filmes se tentou também brincar com esse tom mais sério do terror de suspense e não fechou tão bem. Então se preparem que também tem esses momentos que vocês vão poder apreciar. Aqui, se já é fã de premonição, cara, vai tranquilo, porque vale muito, mas muito a pena. Galera, coloque aqui nos comentários se já assistiram, o que acharam, se não assistiram ainda, expectativa de vocês, e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui.